meus amores, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a redação de uma mocinha iniciando seus estudos em redação, mas que, ao que parece, tem um futuro bem promissor. É só seguir firme aí nos estudos que a gente consegue facilmente driblar as falhas da argumentação que ela apresenta atualmente. Olha, vem comigo, o tema de redação hoje é o seguinte: guerras no mundo globalizado. Novos desafios, novas configurações. Então, por mais que o tema fale de novos desafios e novas configurações, essas novas configurações, elas apresentam desafios também. Confere? Então, em tese, você deveria apresentar desafios. 2 desafios para trabalhar nos seus parágrafos de desenvolvimento. Vamos ver se ela conseguiu fazer isso? Vem comigo. Deixa para minha tela de edição. Vamos lá. Ela inicia assim: a globalização é a característica que confere à humanidade poder de adquirir informações e produtos, por exemplo, de forma rápida, com menos barreiras. Então, ela começou o texto com um conceito, né? Apresentando um conceito, uma definição. Acho arriscado a gente colocar em pouquíssimas linhas o conceito de globalização, porque é muito mais do que isso. Existe a questão de troca cultural também, mas ela faz um link aqui justamente dentro desse panorama, dentro desse tema aqui delimitado pela banca. E até então, ok, tá? Por isso, é uma estratégia de guerra. Agora, por isso está conectado a quê? Pera aí, deixa eu tentar perceber. Adquirir informações e produtos de forma rápida. Então, por isso, é uma estratégia de guerra reduzir a capacidade do adversário de permanecer globalizado. Acho que houve uma falha, sim, grande. Eu até consigo enxergar conexão, porque, olha, esse por isso aqui, ele em tese justifica, né? O que ela vai trazer é justificado pelo que ela acabou de falar anteriormente. Então, esse mecanismo de coesão, embora ele não esteja incoerente, faltam informações para a gente, de fato, não apenas entender a mensagem dela por meio de suposições, não é sobre isso a correção do texto, né? Mas é colocar aqui no papel por que é interessante tornar a globalização um problema, um entrave, por exemplo, para a disseminação e facilidade, propagação de guerras, de conflitos, por exemplo, tá? Então, acho que a gente tem um probleminha bem importante aqui, deixa eu colocar. Analisar de outra forma, diferente. Então, em termos de argumentação, houve uma falha aqui. Não peque pela objetividade, peque pelo excesso, mas não pela objetividade. Então, eu vou bem fazer um retângulo em volta desse por isso, porque eu acho que o que veio a seguir não ficou bem explicado para fazer essa conexão aí, tá? Ela prossegue. Atualmente, ataques às formas de acesso à internet, argumento 1, imagino. E a disseminação de fake news, argumento 2, são desafios a serem superados. Beleza. Introduziu o tema? Introduziu, mas já houve uma falha em termos de argumentação bem ali, porque, ao que parece, essa aluna que peca pela superficialidade. De repente, não virou aquela chavinha do disjuntor da questão da argumentação. Você explica, informação, tá? Nada de objetividade. Objetividade não é característica de um texto dissertativo argumentativo. Então, o primeiro parágrafo vai falar sobre ataques às formas de acesso à internet. Segundo parágrafo, fake news. Vamos lá. A princípio, observa-se que houve aumento da internet. Em princípio, seria mais adequado, tá? A princípio, observa-se que houve aumento do uso da internet e redes sociais. Inclusive, sim, então é uma questão de vírgula aqui, ó. Essa vírgula de depois não existe. Inclusive, sem essa vírgula que você apresentou depois aí, Chuchu. Essa. Pronto. A princípio, observa-se que houve aumento do uso da internet em redes sociais, inclusive nas áreas mais essenciais da vida. Olha a questão da objetividade aí. Não trouxe um desdobramento dessa afirmação. Poderia apresentar aí uma espécie de explicação de causa, né? Uma vez que, por quê, né? Por que isso aconteceu? Qual é a gênese desse panorama aí?
Entende? Não peque pela superficialidade. Vamos ver como que ela prossegue. Isso é um alvo para fragilizar o oponente. Isso, a conexão, existe um problema que entre o conectivo utilizado e a conexão que é feita. Às vezes o aluno acha que justamente por colocar um conectivo ali não está ok. O corretor vai saber que isso é esse. A mesma coisa que aconteceu lá em cima com o por isso, né? Colocou um conectivo e houve um problema nesse conectivo. Isso é esse. E isso é esse. Ficou bom, né? Isso é um alvo para fragilizar. É o quê? O aumento do uso da internet e redes sociais nas áreas mais essenciais da vida. Isso é um alvo para fragilizar o oponente. Olha como é uma incoerência aí. Em termos de coerência, a aluna seria apenada bastante. Isso é um alvo para fragilizar o oponente, de forma que são frequentes ataques para dificultar o uso da tecnologia. Tecnologia, nem sei falar isso aqui. Com certeza foi erro de distração, porque pode perceber que não é uma aluna que tem erros de língua portuguesa, né? Erros gramaticais, não. É só uma distração mesmo. Como exemplo, é possível citar as constantes instabilidades e interrupções de conexão à internet que os moradores ucranianos enfrentam desde o início da guerra contra a Rússia. Devido a isso, olha, eu gostei dessa informação aqui, mas isso não é considerado repertório sociocultural. Não há nada aqui que legitime isso e que martele para assim, olha, tem uma figura de autoridade, tem um argumento de autoridade aí que confirma que isso, entende? Eu não tenho um repertório sociocultural aqui. Isso é informação, é informatividade. Não é argumentação e não é repertório sociocultural. É informatividade do texto, uma informação, um dado externo, mas que não foi legitimado como repertório sociocultural. Devido a isso o quê? As interrupções de conexões, mais uma questão aqui de não é só colocar o conectivo, é de fato entender se ele está conectando, se essa conexão foi feita de modo claro, se há coesão de fato ou se o conectivo está só ali. Devido a isso, é mais penoso adquirir itens essenciais como comida para a sobrevivência. Ela fala que devido a isso o quê? As interrupções e instabilidade da internet não faz muito sentido. Se eu fizer muita força pensar, falar assim, entregas, né, iFood, mas imagina num contexto de guerra, o que a conexão tem a ver com a entrega de itens essenciais como comida, por exemplo, né? Se há alguma lógica nisso, escreva, sabe? Então, nitidamente aqui, a aluna ainda não virou a chavinha em relação a preciso argumentar e preciso pôr no papel. Existe um abismo entre aquilo que você põe no papel e aquilo que você pensou. Então, você precisa se certificar de que aquilo que você pensou está claro o suficiente bem apresentado no papel. Tá bem. Aí ela prossegue, ela fala assim, ademais, outro desafio, falar de fake news agora, né? É conseguir informações corretas e confiáveis, pois há muitos canais de notícias que divulgam notícias falsas. Tópico frasal, com sucesso. Considerando isso, a disseminação de informações erradas com o intuito de enganar, olha, esse conectivo aqui funcionou. Considerando isso aqui, ó, o desafio de saber filtrar o que é correto, o que é incorreto em termos de fake news, esse conectivo aqui está fazendo uma boa conexão, um bom vínculo entre os dois períodos. Considerando isso, a disseminação de informações erradas com o intuito de enganar, aqui tem uma vírgula, com o intuito de enganar, persuadir e alarmar a população, aí fecharia a vírgula, é difícil de conter. Argumente, é difícil de... Lá do outro lado, tem alguém que se pergunta, toda vez que você faz uma afirmação, alguém do outro lado pergunta assim, por quê? É igual o diálogo com criança. A dissertação é um diálogo com uma criança. Você afirma e alguém do outro lado pergunta assim, por quê? Aí você fundamenta, apresenta por quê. Considerando isso, a disseminação de informações erradas com o intuito de enganar, persuadir e alarmar a população é difícil de conter. Por que é difícil de conter? Tá? Segundo a CNN Brasil, em 2022, representantes da União Europeia se reuniram. A gente tem um erro gramatical aqui, né? Europeia. Se reuniram com empresas como Google, YouTube, vírgula, exemplificação aqui, como Google e YouTube, para pedir auxílio para evitar, vírgula, para, vírgula, e outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui, repetição vocabular.
Você tem como objetivo de, por exemplo, objetivando evitar. Então, se a gente tem mecanismos para evitar essa repetição viciosa e de uma forma tão próxima, né? Na mesma frase, para pedir auxílio, para evitar divulgação, coloco minha vírgula aqui, entende? De desinformação na internet sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Aqui eu tenho repertório sociocultural. Ela citou a CNN e um dado bem interessante, e uma notícia bem interessante e bem importante. Então, ela apresenta os desafios, né? Não há um aprofundamento argumentativo, mas há a apresentação dos desafios em relação às guerras globalizadas. Portanto, entende-se que as guerras, nos dias modernos, englobam vários aspectos, não só o físico, mas também os ambientes digitais. Dispor de várias formas de acesso às redes para se manter conectado e encontrar fontes confiáveis de informação são obstáculos reais e atuais. Gostei da forma como ela terminou. Foi concisa até na conclusão, mas super funcionou. Olha, tudo depende da sua banca, gente. Sua banca cobra ou cobra demais ou cobra de menos repetição vocabular. Eu sei que as bancas militares são mais cri-cris em relação a isso. Repetição vocabular. FGV, nem tanto mesmo. A questão do aprofundamento argumentativo. Se você tem um texto de 30 linhas, é para você discorrer e argumentar e argumentar. E de vez em quando apresentar um repertório sociocultural aqui, outro ali, para legitimar e fundamentar aquilo que você disse. E a tua redação, se o teu edital ele exige do candidato um texto de 20 linhas, você vai, é papo reto. É mensagem ali nua e crua, mas não deixando de argumentar. Não é porque o seu texto tem 20 linhas, por exemplo, que você vai fazer uma afirmação e vai deixar aquilo no ar. E lá do outro lado, teu corretor, mas e a prosseguimento, né, dessa argumentação? Não pode deixar a pessoa que está lá do outro lado com essa pulga atrás da orelha, porque não é só a pulga atrás da orelha, o aluno é apenado em termos de argumentação, porque fica tudo muito evasivo, muito superficial, tá? Então, assim, houve entrega em relação à mensagem, aos desafios e novas configurações das guerras no mundo globalizado, mas falhou em relação ao aprofundamento argumentativo e falhou em relação à coerência. Porque os mecanismos de coesão, quando não estão bem aplicados, comprometem a coerência daquela apresentação de ideias que você dispõe no texto. Então, é um texto com uma nota não muito alta e não foi por uma questão de tangenciamento de tema ou questões de língua portuguesa que tanto roubam os nossos pontos. Não é verdade? Eu queria agradecer a sua presença comigo aqui, convidar para o próximo vídeo, para você continuar assistindo aqui no Estratagema. Curta as nossas redes, compartilhe nosso conteúdo, fique por aqui, recomende para o coleguinha e seja nosso aluno. Matricule-se no Estratagema, matrículas abertas para turmas militares e muito em breve turma específica para a banca FGV, texto dissertativo argumentativo. Um beijo para você e até breve, se Deus quiser. Tchau!